falando de Jesus para você, Rádio Paz e Luz, a rádio da libertação. Olha, e recebendo hoje, né, como nosso culto semanal, recebe esse pessoal maravilhoso que vem participar conosco, conversar, falar de Deus, orar, né? Que estamos recebendo Márcio de Oliveira, o esposo da Ingrid, o pai de Juliana, da Yasmin e de Maiara, e também do nosso campeão Isaac. Vai, Isaac! Deus abençoe, seja bem. Olha aí, vai, Isaac! Seja bem-vindo, Ingrid, seja bem-vindo, Márcio! Amém, pastor. Paz e luz. Paz e luz, Deus vos abençoe. Amém. Deus abençoe toda a vossa família, em nome de Jesus. Ô Márcio de Oliveira, você tem algum versículo da Bíblia para ler? Algum comentário de algum vídeo nosso que você assistiu? Eu gostaria de começar com um comentário sobre o vídeo já o de hoje, sobre a ansiedade que às vezes a pessoa se sente como se estivesse preso estivesse numa caverna, numa bolha, sobre a luta que cada um de nós passamos. Eu só gostaria de lembrar, o pastor sabe até explicar melhor do que eu, sobre a situação de Israel. Israel, é o povo de Deus, é povo de Deus, Deus tem um pacto com aquele pessoal ali, isso já não é de hoje, vamos dizer, já há milênios. Porém, uma coisa, existe um detalhe ali, eles são cercados de inimigos por todos os lados. Israel ela é cercado por inimigos e por dentro também. Que Jerusalém é dividida, né? Jerusalém, a metade é islâmica e a metade é judia. Sim. Inclusive até estava assistindo vídeos, mas aí já junta a teoria da conspiração, mas na verdade não é conspiração. Até a própria ONU não gosta de Israel, não. A ONU, ele tá mais do lado dos outros caras lá. Eles não fazem questão de não reconhecer eles como uma nação, deixar eles nessa situação pior que está agora. Inclusive, quem está dando uma força de verdade e está sendo muito criticado por isso é o Donald Trump, que todos os outros dizia que queria pegar e reconhecer. Só que eles falavam e não executavam. Donald Trump está pegando e está executando. Aí é claro como os esquerdistas ficam todo mundo... mas como? Coisas desse tipo. É verdade. Israel é o tipo da nação que tem inimigos em tudo quanto é canto. E os inimigos odeiam, querem ver a caveira dela, né? E eu quero dizer que Israel é uma nação abençoada. Muitas pessoas abençoadas são do mesmo jeito de Israel. Estão rodeadas por inimigos que querem ver sua caveira. Mas o Senhor protege, né? Sim, e o Senhor protege, assim como tem pacto com eles, mas Israel não baixa a guarda. Israel, se nós formos para Israel, claro, o policiamento ali no aeroporto, todas as coisas ali, a tecnologia que eles estão sempre investindo, porque os inimigos estão investindo em tecnologia, em segurança, em conhecimento. Eles não são diferentes. Às vezes, o cristão, acha que, não, sou de Deus e não vou amarrar minha égua. Vou pegar e deixar a porta aberta, coisas desse tipo. Não é desse jeito. Eu gostei muito do que a irmã estava falando, sobre a irmã Adriana, sobre a questão de pegar e se policiar, se vigiar, guardar a boca. Israel ali, eles têm, o Senhor sabe dizer melhor que eu, a quantidade de segredos e mistério que Israel guarda. Assim, tanto na parte de segurança, mas principalmente na área dos pactos espirituais. Hein, pastor? É verdade. Na verdade, ali a matéria reflete a parte espiritual, né? Reflete a parte espiritual
e a gente vê aqueles inimigos todinho ali. Na verdade, por trás disso existem demônios, né? Por trás de tanto inimigo assim. E às vezes a pessoa é perseguida no trabalho, perseguida pela vizinhança, perseguida na igreja, mas é os demônios perseguindo, né? E isso é claro, se Deus abrisse os nossos olhos, a gente ia ver que existe uma guerra espiritual. Existem demônios por tudo quanto é canto. Sim. Olha, olha, por exemplo, sim, pode falar. Milhares e milhares e milhares. São milhares e milhares e a igreja, ela tem que se acordar, porque os inimigos estão sempre ao redor, sempre querendo destruir, sempre querendo impedir, né, o andar de cada um de nós. Mas grande é Deus. Ali em Israel, aquele conflito vai durar até o final dos tempos. Eu me lembro que eu fui visitado por uma pessoa muito especial e eu fiz muita pergunta a ela. E eu perguntei, Israel, não sei o que lá, Israel com fulano de tal de lá, só vive brigando e tal. Aí ele falou para mim, esta guerra durará até o final dos tempos. As carnes deles se odeiam. O que me falou foi isso. Eu digo, quer dizer que não vai haver paz, eles nunca. Não, bem, ele nunca falou, ele não falou nunca, não posso botar a palavra na boca dele. Eu disse, então não vai haver paz, as carnes deles se odeiam. Eu não sei se esse ser especial se referia a Sara e a Aga, ou outro tipo de ódio carnal. Então, segundo esse ser espiritual, não vai haver trégua. As carnes dele se odeiam. Faz as tréguas, posam para televisão, para tirar foto, né? Quantas vezes Arafat, tá lembrado de Arafat? Lembro. Fez as pazes e no outro dia a guerra começava. Aí um dia os caras gravaram ele fazendo as pazes lá na ONU. Ele aí fez as pazes. No outro dia, os comparsas dele derrubaram um helicóptero israelense. Aí passou ele dançando. Dançando. Ele dançando, comemorando a queda do helicóptero. Então, é uma falsidade muito grande. Eu já conheci muita gente falsa. Eu conheço gente que é tão falsa que é o Satanás. Mas tem raças, pessoas, não estou dizendo que é ele ou os amigos dele, mas estou falando assim, existem nações que às vezes diz que faz as pazes e não faz. Tanto Israel também, porque Israel também falhou. Já houve casos de Israel fazer as pazes, né, com o pessoal ali, e no outro dia, tratores derrubarem as casas dos islâmicos. Você está me entendendo? Então, o que eu quero chegar... Eu não estou falando de um nem de outro. Escolhe bem, apesar da minha bisavó ser judia, eu não posso falar a favor de um ou de outro. Estou falando o seguinte, que houve esse caso aí de Arafat, e depois houve o caso de Israel fazendo as pazes, Shalom, Shalom, e Shalom, certo? Fizeram as pazes. Aí eu assisti Jornal da Globo, Israel faz pazes com os aí pronto. Mas no outro dia os tratores, junto com tanques israelenses, invadiram a faixa de Gaza, derrubaram centenas de casas e colocaram as casas dele, que é as casas dos judeus. Então, essa guerra nem a igreja resolve. Às vezes o Papa já tentou fazer as pazes. Eles se odeiam. Eles dizem que fazem pazes, mas eles gostam de guerra. Sim, eles dizem a paz, mas estão sempre ali planejando com quantos que a gente pode pegar e fazer para exterminar. Inclusive... E as viúvas
não da parte de Israel, mas as viúvas da parte da faixa de Gaza, elas criam os filhos para virarem homens bombas. E aqueles caras gostam, aqueles caras são tão assim que eles enfrentam um tanque de guerra jogando pedra no tanque. Você já parou para pensar que isso é uma insanidade? A pedra jogada pelo ser humano no tanque de guerra daquele, nem chegar a arranhar, arranha. Nem arranha. Mas eles enfrentam o tanque de guerra jogando pedra no tanque. Agora, tire a pedra da mão desse pessoal e coloque uma bazuca para ver o que eles vão fazer. Se eles enfrentam um tanque de guerra jogando pedra no tanque, eles jogam uma pedra, o soldado de Israel dá um tiro, aí mata um. Aí toca outra pedra, os rapaz. E o ódio vai aumentando entre eles. E quem se meter se lasca. Então não deve nem se meter nisso aí. Deixa Israel com os anjos fazer a parte dela. Tá entendendo que Israel tem direitos. Eles dizem também que tem direito. E aí, esse caso aí, segundo o ser que eu conversei e falei, as carnes deles se odeiam. Então não há jeito não. Na minha opinião, né? O anjo não disse isso. Apenas o anjo disse que as carnes se odeiam. Não, mas é verdade mesmo, pastor. Inclusive eu estava vendo, na verdade eu estava vendo hoje mesmo a parte militar, a parte de história, quando até chamada de a Batalha de Yom Kippur, que na verdade é um feriado judaico. Foi antes disso, os inimigos de Israel tinham feito um grande levante em 1973, em outubro, e eles iam pegar, tinham cercado Israel por volta assim, tinha em torno de 3, 4, por exemplo, a cada 4 aviões de Israel, tinha quatro contra eles, porque os inimigos estavam bem fortalecidos, inclusive foram várias nações ali. E eu não estou falando de há 2, 3 mil anos atrás, foi em 1973. Nós éramos pequenos, aí só tínhamos 2 anos, eu e o pastor. Mas olha, eles pegaram e fizeram um ataque tão ferrenho, mas tão brutal, que ali foi quase e o pior de tudo, além de eles estarem ali com aquela quantidade de pessoas ali, na época, a antiga União Soviética, eles estavam por trás e ficavam, a cada vez que eles abatiam um avião inimigo, Israel derrubava um avião inimigo. Eles mandavam 2, 3 para pegar e repor. Era para pegar era campanha de extermínio. E o alvo deles não é exatamente só o território, não. Até eles pegaram e falaram. O alvo deles, eu fiz uma olhada, o alvo deles é destruir até o último judeu na face da terra. É o puro ódio mesmo, é a carne mesmo. A carne se odeia. Foi o que eu falei, porque é o seguinte, eu até cheguei a criticar Israel, né? Eu fiquei criticando Israel mas Israel está oprimindo os palestinos, que na época que eu fui visitado, realmente estava havendo uma opressão. Aí ele me falou isso. Vou dizer as palavras dele. As carnes dele se odeiam, isso não terá fim, irá até o final. E sobre Israel, é uma nação abençoada, não convém se levantar contra ela, porque ela tem anjos. Então, ele disse tudo. Ele disse tudo. Quando eu ouvi isso, aí eu criticava bastante, eu digo, já não critico mais. Falava bastante sobre isso. Eu nem falo, você viu já eu falando sobre Israel e Palestina? Nunca. Porque eu não falo, sabe por que eu não falo? Porque não resolve. E vai que o anjo acaba, um dos anjos ali que está defendendo eles, começa a interpretar de outra forma, que nem aquele anjo lá. Então o cara lá me avisou desse povo, porque eu critiquei, né? Aí ele falou, não convém se levantar contra este povo. Olha as palavras dele. Não convém se levantar contra este povo. Foi uma visitação muito especial que eu tive, e eu vi, conversei e falei com esse ser, anjo, né? E eu só vim perceber depois que ele foi embora, né? E ele disse para mim, contra este povo não convém se levantar, porque eles têm anjos
e eles têm pactos. Olha bem, ele disse tudo. Fica quieto na tua, que isso não convém a você. Quem te convidou para essa briga? Ninguém lhe convidou para essa briga, nem judeu você é. Você pode ter sangue de judeu, mas não é judeu. Então, fica na tua. Então, assim, aí eles têm mais alguma coisa a perguntar, eu fiquei procurando assunto e não achei, né? Ele se identificou como embaixador de Israel, era um senhor de 62 anos, né? E aí, 60 e poucos anos. E aí, ele me falou isso aí. Esse negócio de Israel, ainda vai haver muitas pazes. Vamos fazer as pazes, bora, shalom, xaribababa, xaribababa, xaribababa para lá, xaribababa para cá. Aí depois a bomba começa de novo. E o ódio não é só lá em Jerusalém. Jerusalém é a casa. Sabe por que Jerusalém é tão disputada? Porque, segundo a tradição, foi ali onde Adão matou o primeiro cordeiro. Segundo a tradição também aponta que houve uma habitação pré-diluviana ali. E foi encontrado em Jericó uma muralha debaixo da muralha de Jericó. Uma muralha datada há 10 mil anos atrás. Se você botar muralha encontrada debaixo da muralha de Jericó, é uma muralha enorme, subterrada. E essa muralha era enorme lá embaixo, e Jericó apenas fez uma muralha parecida em cima. Você está me entendendo? Estou entendendo. Então tudo indica que Jerusalém foi habitação ou de Adão, de Eva, ou o cordeiro, o primeiro sangue do cordeiro foi derramado ali. O primeiro cordeiro que Deus matou para tirar a pele, vestiu o homem, foi derramado ali. Então aquele lugar é energizado. Por isso que os islâmicos querem aquele lugar, por isso que Israel quer aquele lugar, por isso que Deus levou Israel para aquele lugar, porque Deus não trouxe Israel aqui para a Amazônia. A Amazônia é rica, tem peixe de 200 quilos. Peixe, tem minério, tem árvore gigante, tem cobra gigante, tem água doce. Água doce para o cara beber, tomar banho, mijar dentro. Porque é água doce demais. Cerca de 30% da água doce está aqui na Amazônia. Então, por que Deus não trouxe o povo de Israel para a Amazônia? Deus podia ter dito, Abraão... Só o estado do Amazonas infinitamente, não sei quantas vezes maior do que Israel. Deus podia ter dito para Abraão, prepara aí a mala, prepara a mala aí. E vamos fazer um barco e vamos lá para o Brasil. Tem um bocado de índio lá. A gente não precisa nem meter cacete nos índios, porque é tanta mata, que não ia nem ter briga com os índios, porque é muita terra, é muita água. Né? Então, por que Deus não trouxe Israel para a Amazônia? Por que Deus trouxe Israel para lá? Aquele lugar deserto, pedregoso, não tem minério, não tem petróleo, não tem rios, não tem água doce. Hã? Não tem açaí, não tem castanha do Pará. Não tem açaí, não tem água doce, não tem um rio Amazonas cortando. E é cheio de inimigos. Porque, olha bem, o mistério está que no lugar onde Jerusalém está hoje, no lugar onde era o templo de Salomão, foi o lugar onde o nosso pai Adão levou o cordeiro e sacrificou o primeiro cordeiro ali. E logo depois, Abel também morreu ali. E logo depois, Jesus também morreu ali. Você está me entendendo? Estou entendendo. Vamos ver se os neurônios de Negão, com todo o respeito que eu gosto muito do senhor, eu vou dar um cheiro na sua testa, porque Negão de Ingrid, né? Quando se atrasa, aí Ingrid diz, cadê meu Negão, meu Deus? Está 5 minutos atrasado, meu Deus.
Eu personal negão. Eu personal negão. E o negão é um negão abençoado, cheio de bênção. Mas me diga aí, se os seus DNA aí, neurônio, o que é que você entendeu do que eu falei? Bom, aquele lugar, assim, se um lugar, quando acontece uma tragédia, por exemplo, pega fogo ou explode, ele fica com energia, uma carga ruim, quanto mais um lugar onde aconteceu diversos eventos especiais, não só logo ali no início, como até posteriormente, onde até o próprio sangue do Salvador foi derramado ali. Aquele lugar é muito especial e eles sabem disso, não é só essa guerrinha só extermínio. Então, tá cheio de DNA importante ali. E aquelas pedras falam. Aquelas pedras têm história. Você disse certo. Olha, eu vou lhe contar um exemplo bem pertinho da gente. Posso contar? Agora. Pronto. Edifício Joelma. O edifício Joelma era antes do edifício Joelma. Vamos voltar a fita. Antes do edifício Joelma, aquela terra pertencia a um doutor francês. Vamos voltar a fita ainda. Antes do doutor francês, aquele lugar era um cemitério indígena. Agora vamos embora. Vamos seguir. Cemitério indígena, mataram os índios, babebê, bababá. Depois veio o francês. François Mitterrand. Veio o francês. Aí o francês tinha a mãe e duas irmãs. Veio da França. Era um doutor que tocava piano o dia inteiro. Doutor tocador de piano. Aí o doutor viu uma cabocla negona e ficou doida pela cabocla. E naquela época o preconceito era muito grande. Tá me escutando? Sim, tô ouvindo. Preste atenção, bichinho, que eu vou fazer pergunta, viu, bichinho? Opa, já tô pronto pra prova. Olha, então, o doutor lá, galegão, do zóio azul, François, com a mãe francesa, com duas irmãs francesas, né, vieram da França, tinham dinheiro, ninguém sabe se era viúva, não era, compraram a terra ali onde é o edifício Joelma. E ele passava o dia todo tocando. Aí o negão cansou de tocar e resolveu arrumar uma cabocla. Tá entendendo? Então, pra que ficar tocando o dia todinho? Se tinha uma caboquinha ali pra ele namorar. Então, ele foi namorar com a caboquinha e ficou nesse chamego, no meio das árvores, no meio da moita, a moita balançando. E o francês lá, merci beaucoup, gostoso, namorar brasileira índia bonita. Né? Só que a mãe do doutor soube que ele estava namorando com a cabocla. Ou seja, mistura de negro com índio, né? Não era pessoas nobres. A mãe queria que o doutor namorasse com a doutora. Uma brasileira, família Albuquerque, família Dias, família Nóbrega, família Assis, família Silva, família Oliveira, né? Família Nepper, né? Aí o negão, o galegão lá disse, não, eu gosto da minha caboclinha véia. Lá de dentro das moitas, ela aparece nas moitas, eu piscoei pra ela piscoei pra eu. Nem sobrenome tem. Nem sobrenome tem. Eu conheci várias pessoas aqui no sertão que o nome dela era José. Aí o cara dizia, sou José? Sim, senhor. Sou José de quê? Sei não. Ou ele não queria dizer o nome, ou era matuto mesmo. E o senhor não tem registro? Não, tem não. Não tinha cartório, a minha mãe nunca registrou eu. Os cartórios antigamente cobravam muito caro, né? E eu nunca registrei, não. Eu sou filho de João dos Poicos. O senhor conhece João dos Poicos? Não. O João dos Poicos, que é filho de Maria das Cabras. Tu não conhece, não, João dos Poicos, que é filho de Maria das Cabras? Não. Ah, você não conhece ninguém, não. Antigamente era assim. Era José, filho de Joaquim e filha de Dona Maria. A pessoa nunca dizia o nome, só o José, entendeu?
Entendo. Era Isaac Nepper, filho de Márcio de Oliveira com Ingrid. Entendeu como é a coisa? Era o referencial. E aí o cabo não tinha. Eu conheci vários na igreja. Eu ia fazer cartão de membro. Aí pegava um vovozinho assim de 70 anos. A vovozinha, sim, pastor. Sim, como é o seu nome? É José. Sim. José de quê? Eu acho que é da Silva, né? Da Silva, é? Aí quantos anos o senhor tem, vovô? Peraí. A Getúlio Vargas. Eu marchei com Getúlio Vargas, foi em 1900 eu acho que eu tenho 70 e poucos anos. Mas o senhor tem registro não tem não. E o senhor não é casado? Eu sou casado. Sim, e não tem o registro de casamento não? Tem não. Daí se juntou e foi morar na toca. Já tivemos 11 filhos, não tinha televisão. Aí a gente fez 11 filhos. Ah! Era um atrás do outro, meu amigo. Os velhos eram danados. Aí, tinha umas velhinhas que tinham tanto filho que ficavam com as perninhas tortas, né? Eu ficava com as perninhas assim, de alicate. Era tanto filho. Minha... Amor, 22 filhos, amor. Mas quem dizia isso era um amigo meu. Aí vinha uma velhinha, não tem as velhinhas que ficam com as pernas tortas, né? Aí dizia, olha, só teve filho demais. A minha avó, senhor, a minha avó teve 22. E ela tem as pernas? Não. Tinha não, realmente. Então é o seguinte, aí não tinha... Chegou a perfeição, não, agora já tá bom demais. Melhor que isso não fica. Eu não entendi. A minha mãe, comigo, eu sou o 14º. Aí, pô, quando chegou em mim, acho que meu pai, não, melhor que isso não fica, né? 14º filho, é? 14. Olha, tá vendo? Alagoana. Olha que bênção. Aí... Ô, pastor. Oi. E a minha avó também teve 14 filhos. Olha, só daqui foi 28, 14, 28. Não, pra você chegar até onde os seus avós chegaram, só falta 10. Só falta 10. Só falta 10. Aí vai passar a perna na gente. Já tá 30% conseguido, falta só 70%. Alcione vai ter trigêmeos e vai passar à frente. Ah, se tivesse. Se tivesse, era uma bênção. Aí então é o seguinte, eu esqueci o que eu tava falando. Eu falei o quê mesmo? Então. Eu disse que eu ia fazer uma pergunta. Sim, eu tava no edifício Joelma, né? Perninha torta de tanto parir. Não, pois não. Eu tava no edifício Joelma. Esquece as perninhas tortas. Então é o seguinte, o edifício Joelma, então, o caboclo lá, o francês lá, né? Só tocando piano. Aí a mãe viu que ele não tocava mais piano, só via no meio do mato, e descobriu que ele estava namorando com a cabocla. Aí disse, que coisa bonita, né? Um doutor francês namorando com a cabocla, né? Tenha vergonha na cara, seu cabra. E o doutor ficou com raiva. E o doutor disse, mãe, eu quero namorar com a cabocla. E ela disse, não vai namorar, você tem que namorar com uma família nobre. Assim, de nepe pra cima. Aí ele ficou com raiva. E como ali era um cemitério, algum espírito já havia naquele local. Então, ele ficou sem ver a cabocla dele tocando piano. Aí, de repente, a mãe desaparece, as duas filhas desaparecem, e o doutor continua tocando piano. E como as casas antigamente eram muito longe uma da outra, mas mulher sempre faz amigo. Onde vai, mulher faz amigo, né? Aí chega as vizinhas. Ô, senhor doutor, sim senhora, onde é que está a vossa mãe? Minha mãe foi para a França. Oxe, e deixou até as calcinhas dela penduradas no varal, foi? Foi. Tá bom. Aí chegava outra amiga. Cadê vossa mãe, doutor? Vossas irmãs. Elas ficaram de lá para casa para a gente ir para um forró. Elas foram para a França. Ah, e os vestidos, tá tudo aí, é? Tá. E essas amigas desconfiaram, você tá me entendendo? Certo. E aí detonaram para o delegado. Delegado,
A doutora lá da França, a mãe do doutor desapareceu e as irmãs do doutor iam para as festas com minhas amigas, ao baile dançante, nem foi. E a roupa ainda estava no vará. Aí o doutor disse, rapaz, eu vou lá dar uma olhadinha. Toque, 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 toque. Ô, de casa. Ô, de fora. Ô, doutor francês, François Mitterrand, sim, senhor. Merci beaucoup, merci beaucoup. A vossa mãe se encontra onde, doutor? Ah, se encontra numa cidade chamada Lyon. Nós é de lá, da cidade de Lyon. E e vossas irmãs foram com ela. É porque as amigas das vossas irmãs disseram que ela marcou um baile e não foi. Porque elas precisaram voltar urgente lá para Lyon. Sim, senhor. Aí o delegado, cismado, como todo delegado tem que ser, oxê, eu posso dar uma olhadinha na casa de você? O doutor disse, pois não. Aí o delegado encontrou a roupa, as malas, encontrou toda a vestimenta das mulheres, sapatos. Seu doutor, e as roupas elas não levaram, não, foi? Não, porque elas saíram apressadas, levaram só as roupas mesmo do corpo. Mas poucos não saíram correndo pelada. Aí o doutor disse, tá bom, obrigado, viu, doutor? Sim, de nada. Precisando, pode vir aqui que eu tô tocando piano. E aí o delegado chegou na delegacia e disse, essas histórias tá meio desmanteladas. Sabe uma coisa, eu vou passar um telégrafo, na época era um telégrafo, para a França, e vou mandar procurar a família dele e saber da mãe dele e das irmãs. Aí passou. Atenção, delegado. Olhar. A família de fulano de tal. E veja, essas irmãs dele tá aí também. Aí o delegado lá, sim senhor, foi, olhou. Opa! Cadê fulaninha de tal, François Mitterrand? Aí a família disse, a família de Lyon, né? Cidade de Lyon. Ele não está lá no Brasil. Oxê, porque os delegados eram aqui do Nordeste. Oxê, era uma mistura de francês com paraibanês. Gente, e elas estão lá no Brasil, porque o delegado de lá não achou elas, não. Não, pois para aqui elas não vieram, não. Aí o delegado de lá passou o telégrafo de novo. Não tem ninguém aqui. O delegado do Brasil recebeu, disse, tem alguma coisa estranha. Tá acompanhando a história? Estou acompanhando. Tem alguma coisa estranha, tô com as pulgas aqui atrás da orelha coçando. Eu vou lá no doutor de novo. Chegou lá no doutor, o doutor lá tocando piano. Beethoven. E aí, ô de casa, sim senhor, de fora, oi doutor, sim senhor. Olhe, a vossa mãe, como o delegado é malicioso, a vossa mãe e vossas irmãs estão lá em Lyon, Sim, eu não já disse a vocês que estão lá em Lyon? Sim, não, porque eu mandei um telégrafo lá para o delegado de Lyon, e o delegado foi na família do senhor e não tem ninguém lá. Aí o doutor olhou e disse, pode ter alguma coisa errada. Aí o delegado, tem sim senhor, porque sua mãe não está lá, não está aqui, onde é que ela está? Oxe, deixa eu ver os documentos aqui das passagens. Aí o delegado, pois não, bota o seu casaco aqui na sombreira e bota o chapéu, por favor. Sim senhor, eu vou aqui no quarto pegar o documento. Sim senhor. Aí o delegado ficou... O delegado parecia com um amigo meu chamado Márcio Oliveira. Era um homem abençoado. Aí o delegado sentou, coçou a testa. Aí de repente... Pá! Opa, o que foi isso? Um tiro. Bora. Arromba a porta. Bum, bum. Arrombaram a porta. O doutor botou uma arma de 12 na cabeça e bum. Essa é a história do edifício Joel, mano. Escute bem, para a gente chegar em Israel. A gente vai viajar um bocado de coisa. Aí o delegado disse que o delegado era carioca misturado com paraibano. Você sabia que no Rio de Janeiro é o lugar onde tem mais paraibano. No Rio de Janeiro tem mais Paraíba do que na Paraíba.
Dos 24 filhos que minha avó teve, somente 3 ficaram na Paraíba, o resto está tudo por lá. Da outra avó teve 22, sobreviveu 11. Dos 11 filhos, somente 3 ficaram aqui, ou foi 4, e o resto está tudo lá. Eu tenho centenas de primos aí que nem me conhecem. Então, o lugar onde tem mais Paraíba chama-se Rio de Janeiro. Se você falar isso pro carioca, o carioca vai se ofender, mas não se ofenda não, porque é realidade. E São Paulo também. Os descendentes lá vieram tudo para cá. Tudo alagoano, tudo aqui em São Paulo. E eles eram doidos de ficar aqui? E eles eram doidos de ficar aqui passando fome? Aí lá vai. Meu pai, eu nasci no Rio, eu sou carioca. Dá pra tu notar o jeito de eu falar que eu sou carioca? Tu já notou meu sotaque carioca, bichinho? Pô, peixe, então, biscoito, pastel de carne. Quantos que é? Quantos que é? Você tem que dar uma freada. Quantos que é? E eu não sei nem o que é uma enxada, eu não sei. Eu não sei o que é uma tapioca, eu não sei o que é uma macaxeira, eu só sei o que é aipim. Então vamos lá, vamos para o edifício Joelma. Então o delegado fez, Virgem Maria, crê em Deus Padre, Padre Cícero Romão Batista e os santos tudinho do Nordeste. E agora? Chama a macacada? Os macacos era apelido dos soldados. Peraí que caiu aqui a cadeira. Eita. Aí chamaram as macacadas. Aí o delegado olhou e disse, olha, chama também um ML, que o doutor deu um tiro na cabeça. Aí, certo. Aí chegou o ML, chegou a macacada, revista Fazenda, vamos procurar o corpo de uma mulher, de 3 mulheres. O delegado já estava desconfiando alguma coisa. Porque é o seguinte, ninguém pensa em fazer nada escondido não, que não faz não. Eu tenho certeza que quando esse doutor estava beijando a cabocla atrás da moita, as amigas das irmãs dele estavam vendo. Olha, doutor, ó, bicho branco danado desse, nem parece brasileiro, ó. Com a caboquinha ali, ó. Não pense não, o cara pode até errar, mas é difícil esconder o erro, porque mato tem olho e parede tem ouvido. Né? Mas escuta bem, deixa eu terminar. Aí lá vai. Lá vai eu. Aí chamaram a macacada saiu olhando por debaixo das moitas, olhando por debaixo das árvores. Aí teve um soldado que olhou lá e tinha um poço. O doutor fez um poço, né? Tinha feito um poço para beber água, né? Aí o soldado, chama o delegado ali, chama. Aí o delegado, sim senhor, sim, diga aí. Né? Porque esse poço aqui é novo. Olha aqui a terra ainda está nova. Aí eu fico tremendo, é o seguinte, tem policial que é fera, meu irmão. Os cabas são fera. Como é que o cara descobre? Não, o poço ainda está novo, a terra ainda está nova, que aí o cara desconfiou. Aí o cara disse, se alguém matasse alguém, ia jogar aqui dentro. Aí o delegado disse, como é que a gente vai saber? Aí um teve a ideia, amarra um soldado e desce. Aí apareceu lá um abestalhado da Silva. Oi, eu sou abestalhado da Silva. Abestalhado da Silva, você pode descer lá embaixo para ver se tem algum corpo lá embaixo? Sim, senhor. Amarra aí, abestalhado da Silva. Bora, desce a corda. Desce mais. Tá vendo alguma coisa? Não. Desce mais. Tá vendo alguma coisa? Não, tô um cheirozinho aqui diferente. Desce mais. Tá vendo alguma coisa? Ei, abestalhado da Silva. Abestalhado. Ninguém disse nada. Ele já tinha soltado a corda. Oxe, que coisa. Então, você vai pegar agora o Lésio da Silva. A bestalhada da Silva soltou a corda, ficou lá embaixo. Será que morreu afogado? Não sei. Vai você quem é? O Lésio da Silva. Depois vai lá olhar.
Vamos lá! Vai, Leso! Tá vendo alguma coisa? Não, eu tô sentindo um cheirinho. Tá vendo alguma coisa, Leso da Silva? Não! Tô vendo aqui, pera aí! Solta a corda! Pera aí! Que eu vou ver aqui o que é isso! Leso da Silva! O que é que tem aí embaixo? Leso! Ô, Leso! Não respondeu mais. Aí ainda quiseram arrumar um terceiro. Aí o cara disse, vai, eu vou nada. Mas foi que houve lá embaixo? Não sei. Aí tiveram que cavar de lado do poço. E quando chegaram embaixo, encontraram os 2 policiais mortos e as 3 mulheres. Entendeu? E segundo a polícia, os soldados morreram por bactéria cadavérica, que segundo que é uma bactéria agressiva, ela vai para a corrente sanguínea e paralisa tudo. Eles respiraram cheiro de cadáver, né? Mas eu acho que foi espírito que matou. Exatamente. É claro que, no mínimo, o cara pedia socorro, puxava a corda, alguma coisa, não soltava a corda, porque ele soltou a corda. Se o cara soltou a corda, é porque tinha um lugar lá para ele ficar e ele estava vivo. Né? Cientista é tudo metido sabido, nunca vai querer admitir uma coisa dessa que, nesse caso aí, totalmente... Aí tiraram, tiraram os 2 soldados, a mãe, as 2 irmãs e o doutor, enterraram tudinho, né? Então, o terreno ficou sem dono. Aí, de repente, veio alguém, ninguém sabe se comprou, tomou posse, ou tinha outro parente por ali, e comprou o terreno e construiu o edifício chamado Joelma. Então, Joelma ele já estava contaminado desde o início. E esse poço aí ficou no centro do Joelma. E Joelma já tinha fantasma. E já tinha espíritos. Aí dizem que ele pegou fogo devido ao curto-circuito. Mas naquele tempo existia centenas de prédios que tinham a mesma instalação e não teve curto-circuito. Você está me entendendo? Às vezes foram especiais. Estranho, né? Então o que aconteceu? O lugar ficou contaminado. Então você me falou bem. Israel, aonde o primeiro cordeiro morreu. Israel, aonde Abel morreu. E o sangue de Abel foi derramado no chão, inclusive está na Bíblia. O que é que tu fizeste, Caim? Que o sangue do teu irmão está derramado no chão. Que chão? De Israel. Aí depois veio o sangue dos profetas, que Israel matou. E depois veio o sangue de Jesus. Né? E é costume câmeras filmarem anjos, nave espacial e anjos descendo e subindo em Israel. Então, queira ou não, aquele lugar ali é um lugar que tem memória. E o fato de Deus levar Israel para lá, Deus, ele não é bobo. Bobo é quem pensa que Deus é bobo, que Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus não ia levar Israel. Olha, eu vou dizer mais para você. Na época de Israel, que Israel chegou lá, o cacho de uva era para 2 homens carregar, agora não é mais. Mas a Amazônia é muito rica. Porque Deus não trouxe para a Amazônia. Um lugar mais rico ainda é Madagascar. Que o nome do Brasil era Madagascar, o nome do Brasil. Aí mudou para Brasil e o lugar lá ficou sendo Brasil. O lugar lá ficou sendo Madagascar. Aí tem outros lugares podres de rico, como o Peru. O Peru é rico para dedéu. Vamos para outros lugares. Vamos citar os países da América Central. Rico até umas horas.
Vamos sentar, vamos citar lugares da África. Tem lugares da África que diamante dá com 2 metros de fundura. Mas por que Deus ter esse trabalho de tirar o povo de Israel do Egito, cruzar o oceano, cruzar o deserto, partir para cima de Israel, lutar contra gigantes, derrubar a muralha? Olha que tinha um propósito nisso aí. Aquela terra é uma terra que tem muita memória. Cansei. Agora eu quero perguntar a Márcia de Oliveira e a Ingrid Nepper. Vamos lá. Se vocês acertar, vocês vão ganhar um abacaxi. Opa! Era Esse é abacaxi. aquele chacrinha, né? Ah, ganhou um abacaxi, fom. Então, vamos lá. Israel tem a terra de Israel tem algum minério? Não. A terra de Israel tem petróleo? Não. Olha, uma das terras que tem mais petróleo é aquela que tem um prédio mais alto do mundo. Como é o nome? Dubai. Dubai? Por que Deus não levou Israel para Dubai? Sim, fosse por riquezas, teria vários outros cantos ali, de todos aqueles países árabes lá, qualquer canto ali era melhor do que aquele. Ali já é outra bênção. Ali já é outra bênção. Mas me diga uma coisa, Israel tem ouro, petróleo. Não, nem florestas. Israel, a terra é boa, pode plantar que nasce. Não. Pedregosa. O clima de Israel é um clima cheio de neve, né? Chuva diárias, como na Amazônia que chove direto. Não. É quente. E o que Israel, a terra de Israel, tem para Deus levar Israel para lá? Olha, Eu acredito que é o pacto, pastor. é só um pacto mesmo, porque senão serviria até de o cantinho do castigo, porque Ei, o negócio é um deserto. Essas mulheres só dá na cabeça, viu? Foi derramado o sangue de Abel Olha! ali, por causa da inveja, né? E era descendência de Adão. Ingrid acertou no alvo por causa do pacto. Derramou o sangue dele para renovar o pacto com Deus. Foi sangue derramado de Abel, foi o sangue de Jesus, foi o sangue do Cordeiro, né? Primeiro Cordeiro. O sangue de Jesus. Bem, essa terra ali, algum mistério há. Aí me diga uma coisa, debaixo das muralhas de Jericó, tem alguma muralha? Tem. O senhor falou, tem O senhor falou que tem outra muralha ali embaixo. enorme. Tem uma muralha enorme, datada de 8.000 anos atrás. Né? Então, essa terra, esse povo cananeu, Eveu, Amorreu, Iteu, esse povo eram gregos. Esse povo que Israel teve que derrotar para ficar ali, era grego. Eram uns ruivos, uns galegões da barba vermelha. Eram uns homens que mediam de 2,10 metros a 2,60 metros. Eram uns homens básicos, pequenininhos, né? E também existiam os heveus. Os heveus não eram altos. Eles eram torados no grosso. Eles tinham quase 2 metros de ombro. Eram os homens largos. E tinha os cananeus. Os cananeus já eram compridos, altos, muito bonitos, cabelos na bunda e olhos azuis, né? E tinha os Iteus, aí tem vários, Amorreu, Eveu e tal. Eles tinham pecados? Tinham, mas muitas nações na terra tinham pecados. E nem por isso Deus levou Israel para lá. Né? Então, o que é que vocês entenderam hoje da palestra de hoje, desde a história do doutor, a história de Israel, ódio da carne? Bom, assim como Israel física, nós como igreja, nós somos Israel do espiritual. Assim como Israel física é cercado de inimigos por todos os lados, mas só que eles têm um diferencial, que eles têm Deus com ela, tem o Espírito Santo, tem Deus que pega e guarda, que tem pacto ali com aquele povo. Conosco é a mesma coisa, só que nós devemos pegar e nos lembrar
nos lembrarmos dos pactos. Nós devemos também pegar e cada vez mais orar para, não só para pegar e chamar a Deus, para pegar e também nós renovarmos a nossa mente e sabermos a nossa posição espiritual junto a Deus. É isso que nós devemos pegar e ver, o que nós estamos assentados acima de principados e potestades. Nós estamos com Deus. Só que se a pessoa pegar e... sua posição. Se é como um gatinho que olha para o espelho e se vê um leão. Agora, às vezes é o contrário, né? É um leão que olha para o espelho e se vê um coitadinho. É assim que, pelo menos eu vejo, pastor. E o que é que a Ingrid diz? Porque a Ingrid, numa palavra só, disse tudo. O que é que ela diz? Pastor, eu estou entendendo que é o seguinte, a nação de Israel, ela é coberta pelo pacto dos antepassados, né, do pacto do Senhor Jesus Cristo, que veio e praticamente começou do zero aquela obra de Deus com Adão. Agora vamos lá. Nós, como descendentes dessa nação, a gente tem como reivindicar esse pacto, o sangue de Cristo. Por isso que a gente, mediante a lutas e guerras, a gente clama, sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo tem poder. Esse poder é o quê? É poder para nos desprender das cadeias. Cadeias de quê? Depressão, problemas familiares, enfim, o que a pessoa estiver enfrentando. Você pode sair dessa situação, só que você tem que lembrar o seu lugar. Peraí, eu sou filho de Deus, eu sou co-herdeiro de Jesus Cristo, eu tenho direito a isso. E eu vou declarar a palavra e eu vou sair dessa situação. É isso que eu entendo. E aquela nação, aquele local, aquele território, o povo foi para aquele território porque havia essa força, essa energia ali desse pacto. Então ali, por mais que seja cercado de inimigos, esse pacto ele tem uma energia forte e essa energia protege o povo. Mas o povo de Israel não é acuado. Eu sou, que nem o senhor fala, né? Eu sou povo de Deus, eu não sei de nada, eu vou ficar aqui, não vou me defender, não vou ter armamento nuclear, não vou ter nada, eu vou ficar aqui que nem um bestão. Não. A gente tem problemas? Enfrenta, mas a gente tem que enfrentar. Você está deprimido, tem certas coisas acontecendo, eu sei, não é fácil, mas levanta. Poxa, você tem filhos, todo dia seus filhos estão vivos, estão saudáveis, agradece a Deus, vamos embora, vamos lutar, vamos para frente. Ninguém disse que ia ser fácil, senão o Jesus Cristo não nos traria a espada. Quer dizer, eu entendi dessa forma, agora não sei também se minha interpretação está correta, né? Se eu tirei 10 agora. Agora, vamos ver se vocês se lembram o que o ser especial falou para mim. O ser especial. Eu lembro que a carne se odeiam. As carnes se odeiam. Ok, eles vão fazer uma aliança e vai dar tudo certo. Não. Eles fazem a paz, mas daqui a pouco já tá guerra. Aquilo ali vai ficar. Até Parece o fim. coisa de criança. Agora me diga outra coisa. O que ele falou, pode sentar o pau Israel. Fale mal, amaldiçoe, critique. Foi ele que ele falou isso? Não mexe com esse povo não. Por quê? Não mexe com esse povo não, que esse boi tem dono. Eu vou dizer para você que eu fiquei admirado com essas palavras, viu? Porque na época Israel estava destruindo assentamentos ali da região e não sei se era a televisão estava mostrando os bichinhos, coitadinhos e tal, ficando sem casa. Eu sentei o pau mesmo. Aí ele disse, contra este povo não convém se levantar. Eles têm pacto e tem um anjo forte. Então, qualquer pessoa que se levantar contra Israel vai ter que se ver com um anjo, que é aquele mesmo anjo que tentou matar Balaão, tá lembrado? Balaão. Aquele anjo que tentou matar Balaão, ele tá vivo, viu? E não tá velho e desgastado. Não, ele tá me assistindo, que ele tem internet lá. Ele tem internet, ele tá me assistindo na Rádio Paz e Luz. Ele tá lá só assistindo. Deus te abençoe. Deus te abençoe, anjo.
Legal. Bendito seja Israel. Bendito seja Israel, povo de Deus. É com isso aí que a gente... Mas é nóis. É nóis. Agora vai falar com você, Márcio de Oliveira. Vai criticar Israel, Márcio? Não, isso inclusive, poxa, inclusive o que eu mais quero é pegar e sentar no meio daqueles caras, colocar aquele negócio na cabeça, tô dançando junto ali, vambora. É verdade, viu? E eu creio nisso firmemente. Olha, por isso que você nunca me viu assim, nem criticando o povo de Gaza, nem criticando islâmico, nem criticando Israel. A gente se assusta com o crescimento islâmico, né? Tal, mas isso é uma coisa muito maior do que nós podemos fazer. E se alguém quiser duvidar e quiser criticar Israel, quiser amaldiçoar Israel, então você vai receber a visita desse anjo. Não é o medo, não, é porque esse anjo foi dado a Abraão quando Abraão fez o primeiro pacto com Deus. Quando Deus disse, diante de vós e da vossa geração, irá um anjo forte. O anjo é forte ou é fraco? Forte. E ele vos protegerá de todo o mal. Então esse anjo de Israel, por isso que o iluminado lá me disse, contra esse povo não convém se levantar nem falar mal. Porque eles têm pacto e tem um anjo. Então ele já mostrou, tem um cara aí que se você for se meter a besta, ele vai tomar a frente. Ele vai tomar a frente. Então, que o anjo do Senhor abençoe, que esse anjo que está lá não é do diabo não, é do Senhor. Mas ele tem autonomia, viu? Porque esse anjo aí, que foi matar Balaão, ele não precisou pedir, Deus, e aí, vou matar Balaão, Deus? Mato como? Enforcado, no tiro na bala. Entendeu? Ele tem ordem. E ele vai cumprir. Pastor, eu já aprendi com o senhor que os anjos, eles têm... são sentimentais, do tipo aquele anjo, quando João, antes de nascer, que o pai dele pegou, ele acabou irritando o anjo, daí o anjo pegou e disse, ó, você não vai pegar, vai falar até que ele nasça. Foi uma coisa que foi ele, não foi Deus que mandou através dele. Eles são meio... Eles são sentimental, né? E eles gostam, eles têm raiva. E no caso do anjo aí que veio falar com João Batista, ele ficou com raiva de João Batista. Você duvidou de mim, que sou um mensageiro de Deus, por isso ficarás mudo até o dia que o menino nascer. Tipo, tá mangando Deus? Porque o anjo nordestino tá mangando Deus, Oxe, eu sou do escritório de Jesus, viu? E você vai ficar mudo. Então, os anjos são sentimental e são autônomos. Os anjos não são marionetes. Os anjos não são marionetes de Deus, eles são homens do céu. E aí, eles, no caso do anjo de Israel, tem um anjo lá muito forte. Esse anjo protege a nação de Israel. Se Israel não tivesse proteção, Israel estava lascada, porque os inimigos de Israel são muitos e ricos. E ricos. Tem chefe tribal ali que ganha em um dia o que o batalhão inteiro do seu exército ganha em um ano. É, isso mesmo. É o petróleo saindo do chão, é dinheiro, é petrodólares. Tá entendendo? Ou seja, então, e já é outra bênção que eles receberam. Já é outra bênção que eles receberam. Aí vem a história de Aga e a história de... para outra cena das próximas novelas, dos nossos próximos capítulos. Então, tá respondido aí. Olha, essa região lá de Israel, e lá tem tanta energia, eu não sei se vocês já souberam que existe a esquizofrenia religiosa, que vai muitos religiosos lá para Israel e de repente eles ficam doidos. Ficam dizendo que é João Batista. Eu sou João Batista, raça de vibra, né? E aí é chamada a loucura. Aí é temporária, passa
em 2, 3 dias passa. A pessoa dando gelo, ajeita a cabeça dele. Você está me entendendo? Entendendo. Já ouviram falar nisso? Na verdade, já. Então, existe isso aí, muita gente vai para Israel, aí acha que é João Batista, que é Jesus, fica... Ali tem muita energia. Imagina Márcio de Oliveira, esse cabra macho que eu gosto tanto. Uma gota do sangue de Jesus, poderosa, caindo das mãos de Jesus, descendo pela gravidade no ar e batendo naquele solo de Israel. Bah! Aquela gota tinha muita energia. Você dá para imaginar? E Jesus não despejou só uma gota de sangue, não. Jesus despejou em torno de 3,5 litros de sangue. 7 litros, né? Nós temos 7 litros. 7 litros de sangue. A mulher tem 8 litros. O homem tem 7. E a mulher tem mais sangue do que o homem? Tem. Porque o organismo dela perde todo mês sangue. Aí o próprio organismo já tem uma reservazinha. Você está me entendendo? Entendendo. Então a mulher tem mais veia do que o homem. E ela tem mais sangue do que o homem. E o homem tem, em média, depende do caboclo, 7 litros. 7 litros de sangue. Então, 7 litros de sangue foram derramados naquele solo. Um sangue capaz de tudo, de criar tudo, de perdoar tudo, de lavar. Imagina uma gota do sangue de Jesus, que força deve ter. Então... Os caras sabem. É uma arma. Os caras sabem. Tanto que até aquele negócio daquela lança, aquelas coisas que Hitler também estava atrás. Arma os caras biológica sabem dali. também, né? Arma biológica. O cara pegando o sangue de Jesus Cristo podia inseminar numa mulher, né? E as técnicas já eram conhecidas desde a Segunda Guerra Mundial. Que é o seguinte, o espermatozoide não tem uma cabecinha, né? Eles abrem aquela cabecinha, tiram e deixam sem cabeça, sem o conteúdo dentro. E quando solta, o espermatozoide continua nadando e consegue fecundar um óvulo. Só que quando o óvulo vai buscar informação, não tem, aí vira um óvulo, vira um feto morto. Aí o que eles estão fazendo? Eles pegam aquela cabecinha do espermatozoide, abre, tira o conteúdo, que é a informação do homem, e bota do macaco. Abre do macaco, bota dentro. Então fecunda. Aí bota do cachorro. Aí sai botando para ver o que está dando, entendeu? Entendo. E eu estive vendo, eu digo, como é que eles estão tentando a guerra genética? E como é que eles tentam fecundar um super-homem, Então é o seguinte, o espermatozoide do gorila é a mesma coisa. Então, se botar o espermatozoide do gorila, o óvulo da mulher não aceitará, a não ser que dane droga no óvulo. Mas aí, eles tiram o chamado gameta, eles tiram gameta, eles tiram aquela cabecinha, eles abrem, tiram o conteúdo, que é a informação genética, porque aquele sapinho, aquele bichinho que sai nadando, é somente um motorzinho. E aquele motorzinho gira, aquele rabo gira. Eu pensei que balançava. Não balança não, ele gira como um motor. Aquele rabo dele, eu pensei que ele abanava assim, que nem rabo de peixe. Não, ele gira. Ele balança, mas é girando. E aí é uma força atômica. Aí eles abrem, colocam o que eles quiserem dentro e o bicho vai e fecunda o óvulo. Aí vamos ver se o útero da mulher aceita. Aí às vezes nasce ser misto, às vezes não nasce. E eles vêm fazendo isso há muito tempo. Desde 1920. Aí quem fez, pastor? Foi Hitler. Hitler fez. Mas os americanos estão fazendo isso com os mesmos cientistas de Hitler. Tem uma ilha chamada a ilha... Como é o nome da ilha, senhor? Uma ilha que é só para mudança genética. Você está me entendendo?
Como tornar o carrapato venenoso? Aqui então você quer matar o gado de um país, então torna o carrapato venenoso. O carrapato vai, pica e o boi morre. Então essa ilha aí é uma ilha americana que os cientistas que foram para lá foram os cientistas de Hitler, fizeram acordo com os americanos, por isso que eu acho que o nazismo não morreu. Não morreu, não. E aí, de vez em quando, na praia desta ilha, aparece cachorro, metade homem, metade cachorro. Aparecem seres estranhos. E a polícia de lá já sabe. Quando alguém encontra e liga para ela vai e recolhe rapidinho. Mas tem alguns turistas que são danados e ainda tira foto. Aí as fotos sobrevivem, né? Então, essa terra de Israel, aquela terra seca, ela tem uma energia da nossa história desde o Éden. Eu não estou dizendo, preste atenção, que o Éden foi ali. Ali foi o lugar onde a ovelha morreu. E ali foi o lugar onde Abel morreu. E ali também foi o lugar onde Jesus morreu. E ali foi o lugar onde mais de 200 profetas morreram. Porque Israel, Jerusalém, era conhecida como matadora de profetas. Todo profeta que ia para Israel, Israel matava. Não teve um. Quem disse isso, pastor? Foi Jesus que disse. Vós, Jerusalém, que matais os profetas que a ti são enviados. E olha a prova bíblica. Diga assim, pastor, me dê a prova bíblica, me dê a prova bíblica. Vai, diz. Me dê uma prova bíblica, pastor. Ah, sim. Oxente, bichinho, vou dar agora, viu? Olha, Jesus Cristo disse assim, Jerusalemzinha, vós que matais os profetazinhos que vêm até vós, será cobrado de vocês o sangue de Abel, olha, até Zacarias, que vós matastes entre o altar e o templo. Está na Bíblia. Então, Jesus citou quem? Abel. Aí os teólogos ficam procurando Abel. Que Abel? Será que houve um profeta chamado Abel? Não houve. Abel que foi morto por Caim. Então, será cobrado de vós, Jerusalém, o sangue de quem? De Abel, todos inocentes. Pois está ali o sangue. Então está ali o sangue. Se Abel tivesse morrido nos Estados Unidos, como é que Deus ia cobrar o sangue de Abel em Jerusalém? E ele pegou, até mesmo quando aconteceu, pastor, Deus tinha falado para Caim, né, a terra clama. Ele não pegou e falou, a terra clamou. A terra clamou por um tempo, clamou alguns minutos atrás. Então, ele coloca uma ordem imperativa, né? Assim como o ID hoje, amanhã e depois, ele diz que a terra ainda clama. Ela clama. Hoje ela clama, amanhã ela vai estar clamando. A terra clama quando abriu sua boca para beber dela, para beber o sangue do teu irmão. Então o sangue de Abel caiu ali. Veja que isso tem uma revelação profunda, porque você talvez não encontre nenhum teólogo, nenhum pastor falando isso. Isso é uma revelação profunda, talvez a ficha não tenha caído. Mas o motivo da grande confusão em Jerusalém é porque ali foi palco das mortes mais importantes da Bíblia, de Abel, foi palco da morte de Jesus, foi palco da morte de Zacarias, que Jesus cita, que a gente não sabe quem é. Foi palco da morte de Abel. E diz mais, Jerusalém, quem falou isso foi Jesus, certo? Diga assim, quem falou foi Jesus. Não foi Jesus. Jerusalém, diga comigo, Jerusalém. Jerusalém. Foi Brasil, foi Estados Unidos? Não. Foi Jerusalém, não foi? Não, foi Jerusalém. Então vamos lá. Jerusalém. 2 vezes. Vós que matais os profetas que a ti são enviados. Quem foi que disse? Jesus.
será cobrado de vós. Será cobrado de quem? Vós, De qual cidade? Jerusalém, Será cobrado de vós o sangue de Abel até Zacarias, que vós mataste entre o altar e o templo. Então, olha só isso aí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, preste atenção. Esse conflito que há em Israel, eu vou dizer como fosse um teólogozão, porque o teólogozão fala com a boca mole, né? Então, eu vou falar com a boca mole para ver se eu ganho. Vou falar que nem analisa assim, meio alemão. Ó, eu quero dizer para vocês que o conflito em Israel nunca vai parar, porque ali tem muita memória, tem anjo, tem demônios, e foi palco de grandes acontecimentos. A morte de Abel, a morte de Jesus e demais 300 a 400 profetas importantes foram mortos em Jerusalém. É uma terra ensopada de sangue de inocentes e tem muita memória, tem alguma energia ali. Até o primeiro cordeiro que Deus matou para proteger Adão e Eva foi ali. a terra clama. Eita, Jesus. E seguindo a pista, Deus matou o cordeiro no lugar da morte. O lugar da morte era o lugar onde os animais morriam. Então, se Deus levou o cordeiro até lá em Jerusalém, e ali ele cortou, derramou o sangue do cordeiro ali, então é ali que onde vai acontecer tudo. Veja que lugar forte. E contra esse povo Israel, não se deve se meter. É muita gente falando besteira, deixa ele, porque às vezes a gente fala de uma pessoa, mas a gente não sabe onde o sapato aperta. Então você vê um pastor dando um murro na cara de um cara, aí você diz, tá vendo? Que pastor do diabo é esse? Dando um murro na cara do cara, mas não sabe o que o cara fez para ele. E ele mesmo sendo pastor, ele é homem. Como Israel, querer pegar e atacar, às vezes querer até atacar primeiro uma fábrica de armamento. Os caras sabem que, pastor, na casa ao lado estão fazendo armamento para invadir sua casa. Aí você vai esperar o quê? Eles terminarem de aprontar para vir à tua casa? É eles que sabem que o calo aperta. Aí eles explodem tudo. Então, deixa ele se virar. Tem tem um macete na Bíblia que diz que aquele que abençoar Israel será abençoado e aquele que amaldiçoar será amaldiçoado. Olha, abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Quem foi que falou? Foi Chiquinho, foi? Não. Quem falou? Foi o próprio Deus. Ah, pois pronto, meu irmão, eu vou dizer o que mais. Então, um dos segredos para ser abençoado é abençoar Israel, Jerusalém. E se você tiver alguma queixa de algum judeu, né, é uma coisa pessoal entre você e ele, não é entre você e a nação. E que esse povo tem pacto, esse povo existe há mais ou menos 6.000 anos, o Brasil existe há mais ou menos 500 anos. Então, deixa os caras lá, abençoa Jerusalém, que se você abençoar Jerusalém, um dia você vai acabar lá e vai ter em abundância, porque parece que Deus, para proteger Israel, fez isso. Diz assim, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E diz mais, em ti serão benditas todas as nações. Hoje, por exemplo, eu sou pastor, cristão, mas quem é o nosso tronco? Nosso tronco é judeu. Então como é que eu vou falar do meu tronco, hein? Me diga. Como é que eu sou um galho? Como é que eu vou falar do tronco? Eu tô doido, é? Se eu falar do tronco, o tronco pode resolver me tirar, entendeu? Quanto mais, pastor, que eu aprendi até aqui em casa, com os ensinamentos do Senhor, acabou me motivando a plantar uva, eu aprendi sobre como se enxerta
um galho, por exemplo, de uva Itália na uva rosada, no tronco da uva rosada. Aí você pode pegar, na verdade, colocar vários tipos você pode colher vários tipos de uva, só que através do mesmo tronco. Ou seja, o mesmo tronco consegue produzir vários tipos de uva, independente. Agora, como é que quanto mais nós que fomos enxertados na videira verdadeira? A questão é o seguinte, que o cristão deve falar mal do diabo, dos endemoniados e fazer a sua vida. Não tem para que cristão ficar se metendo na vida de Israel, não, né? Mas nós também abençoamos Israel. Israel hoje, ela recebe milhões em dinheiro graças a nós, cristãos, que vamos lá dar. E também a países cristãos, como os Estados Unidos, que protege Israel. Então, é uma mão lavando outra, né? A nossa mãe pode ser chata, mas é mãe. Entendeu? Sim. Ou seja, se eles é da velha aliança, se eles não acreditam em Cristo, bem, deixa eles lá. E nós fazemos a nossa parte. Até porque, se você resolver se levantar contra uma nação dessa, você vai ter que enfrentar quem está do lado dela. Né? E tem proteção. Tem proteção. Você tem munição para isso. Como já falamos, aquele mesmo ângelo está lá. A espada dele continua afiada, não está com problema de coluna, nem de joelho. Está lá. Aquele mesmo anjo. Ele não está aposentado não pelo INSS, não. E também ele não está com artrose, nem artrite, nem está velhinho. Peraí, eu sou o anjo de Israel, é? Peraí, com o meu nome eu não me lembro mais, que eu estou com as memórias meia... Não, ele continua novinho. Ele deve estar lá em Israel, mas ele viaja. Anjo não é estalta, não. Ele anda, ele passeia e ele tem os informantes dele, né? Pastor, se um moleque de 17 anos como o Isaac e a Juliana, eles, poxa, tem técnica pra caramba de luta, com apenas 15, 16 anos de treino, quanto mais esses caras milenaram, o quanto que eles têm conhecimento de luta, o que eles não sabem. E na verdade eu tenho para mim, quem ensinou os seres humanos as técnicas de luta foram eles. Na verdade, esse anjo aí, ele passou a ser conhecido há 6.000 anos atrás. Não, 6.000 anos atrás, quando Abraão recebeu ele, mas a gente não sabe quantos anos ele tem. Ele pode ter aí 30.000 anos, ele pode ter uma idade básica aí de 100.000 anos, a gente não sabe. Mas ele não está aí para aparecer, ele está aí para cumprir. Qual é a função dele? Eliminar qualquer ameaça a Israel. A ameaça é Balaão. Balaão que se exploda. Eu vou matar Balaão. Mas Deus não é contra a violência? Por que esse anjo ia matar Balaão? Isso não é violência? Tem gente que é meio poético, né? Né? Não, essa geração que estão fazendo agora de tudo, esse mimimi todo, como é que é? Como é que o pessoal chama mesmo do politicamente correto, que qualquer coisinha, ouvi um palavrão, nossa, que coisa, que fim do mundo, ouvi outra coisa, nossa, ou então, pastor, que nem a gente vê aqui, um garoto fazendo baixaria lá, uma professora fazendo baixaria, ensinando a colocar camisinha com a boca para os alunos, e os alunos dando risada, isso aí pode. Agora o pai que ensina o filho a ser pedreiro, não, aí seja conselho tutelar. O que é isso, rapaz? Você tá doido de ensinar seu filho a ser pedreiro? Isso é imoral, pô. Agora a professora tá numa sala de aula ensinando a colocar a camisinha com a boca num negócio de borracha ali. Aí é legal. Aí é legal. Né? É porque você é muito quadrado. Você parece que é amigo do pastor Joilson. Não é levado fácil
Porque quando o camarada é muito redondo, é levado por qualquer vento. Ah, não, hoje em dia é assim, vai para qualquer lado. Quadrado não. Até rodar um lado assim, vai ter que fazer muita força. Meu amigo, um amigo meu foi dar um serviço a um de menor, o juiz humilhou ele. E além disso, cobrou uma indenização de R$ 2.000. Nossa, Né? E ele cara, foi dar serviço ao rapaz de menor com o pai de lado, o pai trabalhando, o pai ensinando. Né? E o serviço era pago, era remunerado. Então, as contradições da lei que a gente não deve nem olhar, porque se a gente olhar, a gente endoidece. Como é que o cara foi pego com 3 papagaios, é preso, enquadrado, e o cara foi pego com 10 malas de dinheiro, não é enquadrado. Então isso é uma loucura. Por isso que eu acho assim, fulano foi pego com mala de dinheiro, mas Cicrano decretou que ele não pode ser preso. Mas por quê? Porque é amigo de casamento, não sei de quem, sei lá. Eu não sei de nada mais. Eu sei que o Senhor é Deus, Jesus é bom, e é bonito, é maravilhoso, e eu quero ir para o céu. Se a gente for olhar isso aí é uma contradição muito grande. E por isso que a Bíblia diz que às vezes a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Porque nós mandamos a mãe dos outros para o inferno, mas quando chega a nossa mãe, a gente não manda. Né? A gente manda quem não dá o dízimo para o inferno, mas quem aborta vai para o céu. Então, essas são as contradições. Nós somos contraditórios. Agora devemos diminuir o máximo essa contradição e procurar viver feliz. Mas vamos orar, Márcio? Amém, vamos. Você aprendeu alguma coisa hoje? Olha, que nós, assim como Israel, nós não estamos acima de Israel, porque assim como Israel é cercado de inimigos por todos os lados, quem procura fazer a vontade de Deus, é temente a Deus, não vai exatamente ser batido palma ou alguma coisa assim, vão procurar até as qualidades deles, assim como aconteceu com Jesus Cristo, até a qualidade dele acaba se tornando defeito, tipo, acusaram ele porque curava no sábado. Ele cura no sábado. Ele não estava enchendo a cara no sábado, ele não estava estrupando no sábado, ele estava fazendo coisas boas para os outros no sábado. Mas até as qualidades da pessoa se tornam defeitos. Mas e isso tanto com Jesus Cristo, como Israel e como nós somos luz. E luz, o próprio Senhor disse que não foi feita para pegar e colocar colocar um candeeiro, né, embaixo da cama. A luz vai colocar, né, no lugar alto da sala para que resplandeça a luz para tudo quanto é lado, para que ilumine o local. E só que, porém, na cabeça dessas outras pessoas que tem por aí, o pessoal espírito de porco, espírito de cachorro, que nós já comentamos já semanas anteriores, eles vão procurar fazer de tudo. As pessoas que têm espírito desses animais nocivos, espírito de répteis aí, vão fazer de tudo para pegar e cercar e sufocar. É como uma verdadeira erva daninha querendo pegar e cercar, né, uma plantação de alface. Vai procurar sufocar aquelas plantas boas. E nós estamos acima disso. E temos que, por isso que eu vejo que a Bíblia nos ensina, né? Nós temos que ser fortes. Não é que pode. A Bíblia deixa bem claro, não é que você pode ser forte, você tem que ser forte. Não é que você pode ter bom ânimo, você tem que ter bom ânimo, tem que ser forte, tem que ter bom ânimo e seguir em frente. Eu não acredito que Jesus Cristo, quando vinha aqui, ele ficava só assim, ele estava ali, tocando a vida dele, levando o ministério. Olha, eu estou falando aqui para vocês, olha, eu estou falando por parábolas, para aqueles que não querem saber, eles vão ouvir e não vão entender, mas para vocês eu explico, a parábola disso, isso, a semente significa isso. É muito bacana aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Ô Márcio, eu gostaria que você fizesse uma oração a Deus, você e a Ingrid, né?
fizesse uma pequena oração a Deus, que daqui a pouco nós vamos fazer aquele 1 minuto de oração, né? Eu queria que você apenas fizesse uma oração agora. Daqui a pouco a gente vai anunciar 1 minuto de oração, aí as pessoas vão ligar e vão participar. E você pode ligar e orar esse minuto de oração. Mas agora eu queria que você fizesse uma oração agradecendo a Deus e abençoando a todos que estão nos ouvindo. Amém. Senhor, nesse momento, Deus, nós te agradecemos por esse momento junto a Ti, Senhor. Senhor, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja guardando e abençoando a cada um dos ouvintes, o ministério do pastor Joilson de Assis e toda a sua família, Pai. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa e guarde a cada um, Pai. Senhor, e que essa semente que tem sido cultivada a cada dia, que seja repreendido todas as aves dos céus, para que não queira pegar e roubar essa palavra que tem sido semeada. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo mal, Pai, porque teu o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Márcio de Oliveira, muito obrigado, Jesus te abençoe, obrigado, Ingrid, obrigado, e a gente volta daqui a pouco, a gente vai ter algumas visitas, mas vai ter um momento de 1 minuto de oração, né, então vou querer pessoas orando comigo, 1 minuto, Deus abençoe Israel, Deus abençoe os palestinos, Deus abençoe todo mundo, e Deus nos abençoe, amém? Amém. Tchau, paz e luz.